Imagina você tá lendo uma webtoon onde a gente já vê que nos primeiros capítulos o prota já perdeu um braço, acabou perdendo todos os seus companheiros pra um líder de seita demoníaca, só que quando ele acaba derrotando esse cara, eventualmente ele retorna na intenção de trazer a sua seita das cinzas. Então se tá curioso, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem fala o Art, galera, do vídeo começar apenas parando pra falar aquela relembrada sobre os spoilers que vão rolar agora sobre o retorno pro Monte Ruá. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, o que eu vou estar fazendo aqui é um compilado dos primeiros capítulos, então não vou ficar me apegando a detalhes. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E já começando, a gente já vê que o protagonista, que no caso seria o Chong Myong, que era o único que estava de pé lutando contra o líder da seita demoníaca, foi capaz de conseguir ficar vivo pra poder tentar acabar de uma vez com todas contra esse cara, ao mesmo tempo que ele ficava frustrado porque todos os amigos, inclusive o líder de seita, tinha perecido na mão desse monstro, o que fez com que ele ficasse frustrado, mas não antes, e ele acabar resolvendo fazer e partir com tudo pra cima dele, fatiando o cara em vários ataques incríveis, sem nenhum problema no processo. Só que antes dele acabar finalizando o CPF do cara, a gente viu que ele acabou proferindo algumas palavras como se fosse um tipo de retorno futuro que ia acontecer, e por causa disso a gente vê que depois que ele acaba sendo decatado pelo protagonista, não demora muito tempo o prota também ter o CPF dele cancelado, já que ele já tinha perdido muito sangue e só tava pela força do ódio enquanto tentava se manter de pé para poder acabar com o líder do culto demoníaco. E é aí que a gente já vê que ele acabou achando que ele tava morrendo enquanto tava passando por um tipo de transição, até que depois de ele tanto lamentar pelo fato de ele não ter treinado mais, ou então não ter conseguido proteger os amigos dele nem o líder da seita, além do fato de ele ter se arrependido por não ter conseguido fazer mais pela seita dele para conseguir fazer com que tivesse sobrevivente, é aí que a gente vê que ele acabou regressando num corpo de um garoto que fazia parte da seita dos mendigos, e nisso ele nem ao menos entendia o que estava acontecendo. Só que no momento que ele se toca que ele tinha voltado à vida, ele percebeu que tinha um cara meio que espancando ele, já que ele aparentemente parecia fazer parte da seita dos mendigos, onde nesse momento ele já ia até dar uma lição no cara, principalmente porque, galera, esse protagonista ele é muito genioso, principalmente se tratando das coisas que estão relacionadas ao Monte Ruá, sendo que quando ele percebe que ele tinha ficado bem menor do que ele era na sua vida passada, é aí que ele acaba levando outra bordoada após tudo isso. E nisso a gente descobre que pouco tempo depois de ser espancado, ele foi pro lago, e por causa disso a pessoa que acabou passando por ali enquanto ele estava sendo espancado dentro da seita dos mendigos apareceu novamente para falar com ele se ele estava legal ou se precisava de alguma coisa, e foi aí que ele resolveu perguntar o que aconteceu com o Chuma, ou se esse garoto que foi ver se ele estava legal sabia quem ele era, e ele responde que sim, falando que esse nome era do antigo líder da seita demoníaca, mas isso não fazia mais sentido nenhum falar sobre isso agora, afinal o cara teve o CPF cancelado e foi de base há mais de 100 anos atrás, e isso fez com que o Chong Myung tivesse um troço, quase descobrindo que ele demorou 100 anos pra poder voltar pro mundo dos vivos. Fora que outra coisa que acaba meio que fazendo com que ele entrasse em choque e desespero era o fato de ele ter descoberto que a seita da Montanha Florida agora não existia mais, ou pelo menos não era tão grande quanto foi na época que ele acabou derrotando o líder da seita demoníaca, fazendo com que ele ficasse mega desesperado, perguntando como ele não poderia conhecer a seita da Montanha Florida, já que ele era um mendigo. Só que é aí que o mendigo explica pra ele, falando que naquele momento da história, atualmente as 10 seitas que existiam mais prestigiadas e poderosas não continham um nome de seita da Montanha Florida, só que ainda assim, por algum breve momento de sorte, ele descobre através desse mendigo que tinha uma seita da Montanha Florida pequena na província de Shanti, e é aí que ele resolve que tá na hora de trazer a seita da Montanha Florida, ou pelo menos ir ver o que aconteceu com ela para saber como continuar o legado daqueles que eram tão importantes para ele. Mas agora que vocês chegaram até aqui, e se quiserem contribuir, caso queiram ver mais obras como essas sendo trazidas aqui pro canal, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera, e se quiserem façam uma sugestão pra gente trazer novos conteúdos como esse aqui pro canal, fechou? Então agora bora continuar. Além de descobrir que ele agora tava mais ou menos com uns 15, 16 anos, fora que quando ele acaba agradecendo a pessoa, ele também pergunta o nome desse mendigo que acabou ajudando ele, descobrindo que o seu nome era Kutil, e é aí que a gente vê ele falando que ia retribuir em algum momento e partindo pra seita
seita do Monte Rua. E nisso a gente vê que ele acaba tendo grandes dificuldades com isso, principalmente porque agora ele já não tinha o corpo que ele tinha na hora que começou a correr, já que no passado ele era considerado basicamente o trunfo da seita da Montanha Florida, até que mais pra frente a gente acaba vendo que ele precisou cultivar justamente para começar novamente o seu caminho como guerreiro. E é aí que a gente vê que quando ele acaba chegando lá na seita, ou no caso próximo da seita, a gente vê que ele acaba batendo em alguns mendigos, e por incrível que pareça, isso vai até ser um pouco recorrente na história. E se vocês estão se perguntando por que ele bateu neles, era porque ele queria obter informações, caso eles tivessem alguma, só que ele descobriu que não tinha nada, e ao chegar dentro da seita da Montanha Florida, é aí que a gente vê ele pedindo para poder entrar de novo na seita, e por algum motivo o líder da seita acaba aceitando, sem mais nem menos. E sendo que quando isso rola, a gente vê que ele já estava completamente pistola, porque ele viu que toda a seita da Montanha Florida tinha sido completamente devastada por todos aqueles que queriam saquear ela, além de várias outras coisas que acabaram rolando. E galera, a gente vê que quando ele é admitido, ele não só espanca a terceira classe, que deveria ser os superiores dele por terem entrado primeiro, como ele também acaba indo até uma área secreta do Monte Rua, que ficou impossível de ser aberta, justamente porque a galera que acabou sobrando do Monte Rua foram pessoas que provavelmente não tinham acesso às técnicas mais poderosas da Montanha Florida. E para você entrar dentro dessa câmara, ou no caso sala, você precisava basicamente executar uma das técnicas mais poderosas que eles tinham. Só que é claro, quando ele vai até esse local, nem é problema executar esse tipo de técnica para ele, mas graças à execução da técnica e à exaustão que ela causa, ele acaba ficando completamente ferido, mas consegue pegar todos os manuscritos da seita justamente para poder salvar ela, já que a essa altura do campeonato, depois de terem se passado 100 anos, os mesmos mercadores que tinham sido acolhidos pela seita da Montanha Florida e outras pessoas que acabaram sendo ajudados por elas agora estavam tentando fazer mal a ela, destruindo ela de vez. E dentro desse local continha todas as provas que eles precisavam para poder acabar com essa farsa de uma vez por todas. E nisso a gente vê que logo depois que ele retorna, a seguinte ordem dele é botar toda a terceira classe para poder treinar pesado até aquele momento, fazendo com que numa manhã seguinte eles acabassem teoricamente encontrando, né, todos os artefatos que eles precisavam para poder tirar a seita da Montanha Florida dessa enrascada. Só que é tão engraçado o jeito e a performance que eles acabam encontrando isso, que é bem comédia. E eu vou parar por aqui, galera, porque eu queria que vocês dessem uma olhadinha, e se curtirem a obra, comentem aqui embaixo, ou então peçam por uma parte 2, porque se esse vídeo tiver mais ou menos uns 50 likes, eu vou estar trazendo uma parte 2. Mas é claro, para você ver quando isso acontecer, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo lives para vocês estarem dando uma olhadinha sobre essa obra, já que a segunda temporada também tá prestes a voltar, fechou? Então por hoje era isso, galera, valeu, falou, fui!